eu estou em Mateus capítulo 22. Abra aí comigo a sua Bíblia, enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui. O tema da nossa reflexão hoje é o grande mandamento na lei. Eu quero mergulhar com vocês nesse texto, lá de Mateus capítulo 22, a partir do verso 34 até o versículo 40, é um texto curto, no entanto, de muita profundidade teológica, uma riqueza de doutrina para nós. Mateus capítulo 22, de 34 a 40, diz assim o texto sagrado: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se contra ele em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ama o Senhor teu Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra nós nos curvamos, nos prostramos e reconhecemos que o Espírito Santo do Senhor é que inspirou homens como Mateus a escrever, narrar e deixar esse escrito para abençoar as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor preservou a Tua palavra no decorrer dos séculos e nós a temos em nossas mãos e queremos ouvir. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir da Tua palavra e por isso queremos crescer na fé, ou seja, queremos crescer no conhecimento da Tua palavra. E a nossa oração como ovelhas, como filhos e filhas do Senhor, é que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O grande mandamento na lei. Mas antes de entrar nessa questão de amar a Deus, eu preciso, na realidade, exemplificar o meu sermão logo no início, ou mostrar para os irmãos e para as irmãs que estão aqui me acompanhando, que existem pessoas nesse mundo que estão amando a Deus. Nós estamos vivendo, infelizmente, um momento tão difícil, momento de grandes discussões, momento de crises sanitárias como essa que nós estamos vivendo, de polarizações de todos os temas e de todas as vertentes, seja elas teológicas, políticas, ideológicas, e está cada vez mais difícil encontrar expressões de amor na nossa sociedade. Até parece que nós estamos vivendo quase que a integralidade e aquele momento literal de que Jesus disse que o amor de muitos estaria se esfriando. Na realidade, nós acompanhamos muitas pessoas desonrando a Deus, abandonando os preceitos de Deus, mas também, amados irmãos, glórias a Deus por isso, porque vemos e acompanhamos pessoas que amam a Deus, pessoas que se dedicam a amar a Deus e a demonstrar esse amor de uma maneira pública, visível, notória, a fim de que outras pessoas também tenham o desejo de amar a Deus. Acabaram-se agora há poucos dias os Jogos Olímpicos de Tóquio e algumas lições ficaram. Cabe a nós grandes reflexões sobre a realização dos Jogos, muita discussão, inclusive foi tema da minha pastoral. No último boletim eu escrevi sobre as Olimpíadas e basicamente eu falei daquela grande reunião que aconteceu na inauguração, no início, na abertura dos Jogos, em que todos os povos estavam reunidos. Ouvindo e lendo uma reportagem, eu fiquei imaginando aquele momento em que todas as nações, tribos e raças estarão diante do trono do Cordeiro, cantando que Ele é digno de receber a honra, glória e majestade, como nós lemos agora no início do texto. Curiosamente, alguns atletas brasileiros são guerreiros a despeito de falta de investimentos.
Mas na realidade, o que a grande mídia tentou falar para nós, os veículos de imprensa, é que na realidade alguns dos nossos brasileiros que representaram a nossa nação, eles são recheados de perseverança. Falou-se muito de superação, enquanto na realidade muitos dos nossos atletas não vivem tão somente movidos por motivação, mas são movidos por fé. A grande mídia ou os grandes veículos de imprensa, na realidade, queriam falar dos atletas brasileiros e de outros, que eles têm muita superação, muita gana, muita disciplina. No entanto, as redes sociais disseram para nós que muitos dos nossos irmãos e irmãs que estavam lá competindo, estavam amando a Deus com as suas capacidades, com as suas potencialidades. E agora então eu quero investir 3 ou 4 minutos aqui dessa introdução desse sermão para mostrar essa realidade para vocês. É claro que eu não sei a pronúncia correta dos nomes, né, de alguns desses atletas, então eu vou somente citar de passagem porque eu não sei a pronúncia. Mas tem uma nadadora sul-africana por nome Tatjana, e aí o sobrenome, para mim pelo menos, é quase impossível de falar. Ela bateu o recorde olímpico e ela sempre trazia na touca a expressão em latim, Soli Deo Gloria, que é uma expressão da Reforma Protestante que literalmente significa para nós no português, glória somente a Deus. E ao bater aquele recorde, essa nadadora sul-africana, por nome Tatjana, eu acho que é assim que se pronuncia, pelo menos a pronúncia não sei, mas é assim que eu estou lendo. Ela então trazia essa imagem ou essa memória na sua touca. Então todas as pessoas, todas as câmeras, ao filmá-la batendo os recordes olímpicos, ela então estava divulgando que a glória é somente de Deus. Fabuloso. A lutadora americana Ellen, e aí o sobrenome eu não consigo dizer também, ao ser perguntada como ela conseguiu manter a concentração na conquista do ouro olímpico, ela disse que ficou vislumbrada com uma canção da sua igreja, e a canção que ela ouviu na igreja significava para ela muita coisa, e o refrão daquela canção era o seguinte: Cristo está em mim, isso é suficiente. E ao ser entrevistada, essa lutadora norte-americana, ela fala o seguinte: eu tributo toda a minha alegria e a minha vitória ao Deus da minha vida. A atleta também americana, Sydney, é o nome para nós no português masculino, mas na cultura americana é para mulher também. Ela bateu o recorde de 400 metros com obstáculo. Eu acho fabuloso essa competição. A pessoa vai correndo e pula, né? Eu fico dá um pavor assim da pessoa cair, mas ela então treinou bastante e ao final da prova ela disse que a maior diferença entre ela e as outras competidoras era que ela confiava em Deus e confiava no Senhor em todo o processo de preparação. Ela disse isso para todas as emissoras: eu confio em Deus. E ela disse assim, abre aspas, enquanto eu trabalho de forma árdua, Deus me ajuda a vencer. Para não falar que eu estou falando somente de pessoas que não são da nossa nação, o nadador brasileiro Fernando Scheffer, acho que é isso que diz, conquistou a medalha de bronze na natação da prova dos 200 metros livres. Dedicou sua medalha a Deus e disse que a força que ele tinha nas raias vinha da sua fé e da sua devoção ao se levantar. O surfista brasileiro Ítalo Ferreira ficou conhecido e bateu o recorde olímpico e disse em suas redes sociais que acordava lá em Tóquio todos os dias às 3 da manhã para orar, dependendo de Deus, e que ligou para sua mãe horas antes de entrar na competição, e a sua mãe orou com ele ao telefone pedindo que Deus o abençoasse a fim de que ele fosse um instrumento do Senhor a revelar a glória dele para outras pessoas. Haja vista que o Ítalo recebeu a medalha e tributou a medalha a Deus. A skatista que ficou muito famosa, Raíssa Leal, também chamada pela grande mídia de Fadinha,
ela saiu da sua cidade de Imperatriz, lá no interior do Maranhão, debaixo de oração, debaixo de o clamor da igreja, pedindo que ela fosse um instrumento de Deus, a jovem atleta de 12 anos, que vai para as Olimpíadas, ganha aquela medalha e simplesmente lá no topo do mundo, ela diz que ela estava ali para manifestar a glória de Deus, porque ela ama a Deus. Foi ensinada nos caminhos de Deus e, fazendo a minha lição de casa, pude então entender que essa skatista faz parte da primeira igreja batista lá da cidade de Imperatriz, lá no Maranhão. A ginasta Rebeca Andrade, em sua participação nas Olimpíadas, bateu recordes e também foi aclamada, recebeu a medalha de prata, e em rede nacional ela disse que ela ama a Deus, que ela só estava ali porque Deus estava com ela, que Deus estava fortalecendo a vida dela, que a sua mãe estava orando por ela, e basicamente ela disse que Deus é a base da sua vida, porque ela é uma cristã. Então as Olimpíadas que se encerraram agora revelam como existem cristãos que amam a Deus acima de todas as coisas, cristãos e cristãs que se dedicam naquilo que receberam como missão e usam tudo aquilo que tem para mostrar que amam a Deus. E é isso que eu desejo que você entenda, que você compreenda com essa reflexão, porque na realidade o texto vai mostrar para nós que o grande mandamento na lei é amar a Deus e amar também o próximo. Dito essas coisas, na introdução, eu quero mergulhar com vocês nesse texto e aprender algumas lições preciosas. Mateus vai dizer para nós que os fariseus, na realidade, eles queriam pegar Jesus, sabendo que Jesus acabara de vencer mais uma discussão doutrinária. Se você está com a sua Bíblia aberta, se você já me ouviu falando nesse texto, você vai se deparar com esse texto em que Jesus fala do grande mandamento, mas na realidade o seu contexto, aquilo que vem antes desse texto, revela para nós que Jesus venceu o debate com os saduceus. Os saduceus estavam dizendo que não havia ressurreição e Jesus os fez calar. A expressão está aí no verso 34, diz assim o texto: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, ou seja, Jesus argumentou de uma maneira tão profunda e tão bela contra os fariseus, que eles ficaram calados. E essa expressão calados, na realidade, mostra que Jesus usou de uma maneira apologética, que Jesus defendeu a verdade de Deus e os fez calar. Os fez calar no grego significa para nós que Jesus deixou os seus opositores, e nesse caso os saduceus, sem nenhum argumento. Jesus aniquilou os argumentos dos saduceus e eles não conseguiam mais conversar com Jesus, haja vista a profundidade da doutrina que Jesus estava dizendo. Tanto é que dentro do Evangelho de Mateus, o próprio evangelista vai dizer para nós que a multidão ou as multidões ficavam perplexas diante da doutrina e da autoridade do Senhor Jesus. Então Jesus fez calar esse grupo opositor dos saduceus que queriam provar que não havia ressurreição, e vem Jesus e os faz calar. E aí, na realidade, há uma reunião ou um agrupamento dos opositores de Jesus. É interessante isso, porque os inimigos, eles se unem quando eles têm um foco em comum. A história vai dizer para nós que saduceus não andavam com fariseus, mas nesse momento, quando ambos os grupos queriam pegar Jesus, eles se reúnem em conselho, eles fazem um grupo, eles formam um colegiado e eles enviam esse colegiado para conversar com Jesus. E nós estamos aí no versículo 35. No versículo 35, o texto vai dizer para nós que um deles, intérprete da lei, ou seja, mostrando para nós que essa pessoa era na realidade um escriba. Marcos vai dizer para nós que era um escriba dos fariseus, ou seja, era uma pessoa versada na lei, era uma pessoa que ficava o dia inteiro escrevendo a lei, traduzindo a lei, explicando a lei. O escriba dos fariseus também tinha
a grande incumbência e a nobre incumbência de ensinar a lei. Então, a pessoa que vai interpelar Jesus, na realidade, não é uma pessoa que não conhecia, que não sabia, na realidade, era uma pessoa de grande profundidade na lei de Deus. E diz o texto que um deles, intérprete da lei, foi experimentar Jesus. E essa ideia de experimentar Jesus é simplesmente aquele teste em que a pessoa usa da hostilidade. Então, ele faz uma pergunta, sabendo que ali havia uma grande multidão que queria saber mais informações a respeito de Jesus, e a questão deles é o seguinte: se a gente encurralar Jesus, a gente sai vitorioso. Então, a expressão que Mateus usa para nós é que eles queriam experimentar Jesus, testar Jesus, colocar Jesus contra a parede, e na realidade o texto vai mostrar para nós que eles começam com uma bajulação. Esse intérprete da lei, representando toda aquela comitiva, vai fazer uma bajulação a Jesus, aí no versículo 36. Eles chamam Jesus de mestre, mas na realidade eles não se submetiam ao senhorio de Jesus. Então é muito interessante mostrar aqui nesse texto essa incoerência ou essa hipocrisia. Muitas pessoas chamam Jesus de mestre, mas não seguem os seus conselhos. Muitas pessoas dizem que Jesus é o mestre da sua vida, mas não se submete de uma maneira integral. Então, esse grupo opositor e esse escriba, de forma particular, não era discípulo de Jesus, mas ousa chamar Jesus de mestre e diz assim: mestre, qual é o grande mandamento que está na lei? Eu estou bajulando, eu estou testando. Eu sei que Jesus está diante de muitas pessoas, pensou o escriba. E na realidade ele pensou que estaria provocando Jesus, que estaria colocando Jesus numa situação complicada, porque na realidade a pergunta é provocadora. Qual é o grande mandamento que está na lei? Na realidade, numa leitura rápida, parece uma pergunta simples, mas se Jesus não respondesse com sabedoria, se Jesus não respondesse com autoridade, ele poderia ser acusado de blasfêmia ou até mesmo de não crer na lei de Moisés, que foi inspirada pelo seu pai. Então Jesus está diante dessa pergunta: qual é o grande mandamento na lei? De acordo com os rabinos, fazendo a minha lição de casa, havia vários mandamentos secundários e alguns que eram tidos como de maior importância ou de menor importância, como também temos no nosso contexto aquele pensamento errôneo, que as pessoas dizem assim, que determinada coisa coloca entre aspas agora, um pecadinho ou um pecadão. Como na nossa cultura tem essa diferenciação de pecados, quanto na realidade a Bíblia não faz essa distinção, naquele contexto também as pessoas falavam o seguinte: olha, tem mandamentos que são mais importantes e tem mandamentos que são inferiores ou secundários. Há na realidade, na lei, eu fui pesquisar e fazer a lição de casa, 613 mandamentos explícitos na lei de Deus, ou seja, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, 613. E aí eles chegam para Jesus e falam assim: desses 613, qual mandamento é imprescindível? Qual mandamento é fundamental? Qual mandamento que, na realidade, é a espinha dorsal de toda a lei de Deus? Qual é o mandamento mais importante? E a resposta de Jesus não poderia ser mais clara e mais profunda. Foi uma resposta clara e tradicional que ninguém poderia questioná-lo. Qualquer judeu do primeiro século fazia uma oração em que citava o seu amor a Deus pela manhã e ao entardecer. Então Jesus dá uma resposta extremamente tradicional, e ele vai dizer para nós que essa resposta, inclusive, mexe com o nosso interior, mexe com as nossas emoções, mexe com as nossas afeições, ou essa resposta de Jesus provoca em nós grandes reflexões. É uma resposta desafiadora, penetrante. Ao passo que eles queriam um grande mandamento da lei, Jesus fala o seguinte: ama a Deus. Ao mesmo tempo que parece ser algo tão simples, nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que é algo extremamente profundo, é algo extremamente desafiador para nós, amar a Deus, amar ao próximo.
Tem algumas pessoas que chegam até a dizer: eu até tento amar a Deus, mas amar o meu próximo eu nem quero saber, não quero nem tentar. Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus. Nós somos chamados a amar o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador. Como nós estudamos na escola bíblica dominical na semana passada, Deus é amor e assim nós fomos criados para amá-lo. A glória que tributamos a Ele é quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e devemos viver a nossa vida amando a Deus e amando a obra que Ele criou, que é o ser humano, ou seja, amar o nosso próximo. E a expressão de amor aqui, na realidade, é ágape, é o amor sacrificial, como nós estudamos também na semana passada. E uma pergunta vem aqui nessa hora: como então amar a Deus? Como então amar esse Senhor, o nosso Deus, como nós aprendemos com a irmã Cleusa, o nosso Criador, aquele que nos formou com amor, pelo amor e para vivermos uma história, uma trajetória de amor? Como amarmos o nosso Senhor? Em primeiro lugar, Jesus diz o seguinte para nós: nós precisamos amar a Deus de todo o coração. Olha o que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Fazendo a lição de casa, coração aqui, os meninos que estão aqui comigo, que gostam de grego, coração aqui é cardia. Por isso que vocês vão lá no cardiologista, vocês vão no médico que cuida somente do coração. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês precisam cuidar do coração, porque o coração na Bíblia é o símbolo da sede da vida física. Haja vista que quando quando nós temos qualquer problema no coração e o coração sente falta de qualquer mecanismo, a vida se esvai. Nós não podemos ter problema no coração, porque na realidade o coração é que bombeia o sangue para todo o corpo. No entanto, no sentido bíblico, coração tem a ver com as afeições, com as emoções. Haja vista que o sábio Salomão disse assim para nós: sobre tudo que você deve guardar, a coisa mais importante que você deve guardar na sua vida é que você deve guardar o seu coração, porque é do seu coração que procede as fontes da vida. Então, se você tem um coração que ama a Deus, tudo aquilo que você fizer vai jorrar amor em todas as suas relações. Tem muitas pessoas que tentam amar outras pessoas e não conseguem, mas não conseguem por quê? Porque não amam a Deus. Se a gente amar a Deus com o nosso coração, nós conseguiremos amar o nosso filho, o nosso cônjuge, o nosso pastor, a nossa igreja, nossos familiares, até aquela pessoa que você fala assim: não tem como amar essa pessoa. Tem sim. Se você amar a Deus com todo o seu coração, ou de uma forma literal, com a sua cardia, com o seu coração, você consegue, porque é do coração que procede as fontes da vida. Agora, a Bíblia também mostra para nós que o coração funciona como uma sede de todos os sentimentos humanos. Jesus fala que a boca pronuncia aquilo que o coração está cheio. Jesus nos ensina no Evangelho a tratar o nosso coração. Eu gosto da expressão de Jeremias, quando ele diz que enganoso é o coração, mais corrupto, e você tem que tomar cuidado com o seu coração. E por isso nós precisamos fazer com que o nosso coração, ou seja, as nossas emoções, as nossas afeições, amem a Deus. Porque o nosso coração, sem o amor de Deus, é um coração corrupto, ele é desesperado para o pecado. É só você deixar o seu coração solto, que ele está apaixonado por tantas coisas, que você percebe que o amor a Deus fica em último lugar. Jesus está falando o seguinte: vocês querem saber qual é o grande mandamento na lei? O grande mandamento na lei é o seguinte: ama a Deus de todo o seu coração. E é no coração que reside a salvação, aonde nós desfrutamos da regeneração, porque a Bíblia diz para nós, a profecia de Ezequiel, que Deus trocaria o nosso coração. A expressão bíblica é o seguinte: dar-vos-ei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Se Ele é o nosso Criador, Ele pode pedir que o amemos com o nosso coração, ou seja, com as nossas afeições, com os nossos sentimentos. Amar com sinceridade, com transparência.
amar de uma maneira diferente de tudo aquilo quanto nós amamos. Infelizmente, nós banalizamos hoje essa expressão chamada amor, e nós declaramos que nós amamos muitas coisas, enquanto na realidade nós deveríamos falar que o nosso coração ama a Deus. Amar com o coração significa amar a Deus como foco da vida. Deus reivindica o nosso amor, pois Ele nos amou primeiro, e nós devemos amá-lo, pois Ele nos amou com amor eterno, e com amor eterno Ele nos aproximou, nos atraiu. O grande mandamento da lei é amar a Deus de todo o coração, de tudo, todos os seus sentimentos, as suas afeições. Em segundo lugar, Jesus fala o seguinte, que nós precisamos amar a Deus com toda a nossa alma, e alma tem a ver com a vida transcendente. Se o coração fala a respeito da nossa vida física, biológica, quando Jesus fala de alma, Ele fala da nossa vida transcendente, do fôlego da vida que nós recebemos como dom de Deus. Fôlego, que eu diria, fôlego emprestado. Com o sopro de Deus em Gênesis, o boneco de barro se tornou alma vivente. Então, se você der uma olhadinha lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 2, você vai ver que Deus forma o homem do barro, do pó, e aí depois Deus sopra sobre a sua obra, e aí o texto vai dizer para nós que naquele momento nós nos tornamos alma vivente. Nós somos uma alma vivente e não um corpo sem alma. Daria aqui uma grande lição, porque às vezes parece que nós não temos essa real compreensão. Nós estamos num corpo, mas nós somos uma alma. Nós temos uma alma. E a Bíblia diz isso de uma maneira muito clara. O pó, o corpo, volta para o pó. Mas a alma, aquilo que é mais importante, volta para Deus. Então nós precisamos amar a Deus com a nossa alma, porque nós fomos criados por Deus com uma alma vivente. E por isso Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, como nós aprendemos hoje, para salvar a nossa vida, para salvar o quê? A nossa alma. E se você se lembrar de João 3,16, você vai saber, para que a nossa alma não pereça, mas para que a nossa alma desfrute da vida eterna. Então nós precisamos amar a Deus com a nossa alma, devemos amar ao Senhor com toda a nossa vida. Amar a Deus mais do que a nossa própria vida. Eu até anotei aqui, nós devemos amar a Deus mais do que amamos a nós mesmos, mais do que amamos o nosso corpo, mais do que amamos os nossos filhos. A ideia aqui, irmãos e irmãs, é que se necessário for, antes daríamos a nossa vida em vez de desistir do amor ao nosso Deus. Se estivéssemos em uma decisão, em amar a nossa vida ou amar a Deus, nós teríamos que falar como Jesus: ama com a tua alma, com tudo que você tem. Porque a retórica desse texto é muito brilhante. Porque se você ama a Deus com o seu corpo, com o seu coração, automaticamente você ama com a sua alma. Ou seja, enquanto você está vivo aqui, você ama a Deus com o seu coração, mas você entrega a sua alma porque você confia que Ele é o Deus de amor. Então, se você confia em Deus, você coloca a sua alma, ou seja, o futuro da sua existência, no aqui e no futuro, no presente, no transcendente, nas mãos de Deus. Isso descansa o nosso coração. Porque a gente vai vivendo sabendo que nós estamos amando a Deus com a nossa alma. Se Deus nos criou, o que Ele deseja? Que nós o amemos entregando o nosso interior, a nossa alma, aquilo que nós temos de mais precioso. Não vamos doar a nossa vida, nesse sentido de vida eterna, de alma, para o impostor, para Satanás. Não, nós vamos entregar a nossa alma para Deus, para viver com Ele para todo sempre. Terceiro lugar, o texto diz que Jesus fala que nós precisamos amar ao Senhor com todo o nosso entendimento. Algumas versões trazem a expressão com toda a sua mente. Mente e entendimento são expressões sinônimas aqui.
Entendimento ou mente tem a ver com o nosso intelecto, com as nossas faculdades mentais, com a nossa capacidade criativa que foi dada por Deus. Então, se eu posso amar a Deus com as minhas emoções, com aquilo que eu tenho do meu interior, que a Bíblia chama de alma, eu também posso amar a Deus com aquilo que eu recebi do Senhor, com a minha mente, com a minha devoção. Eu posso amar a Deus com o entendimento que Ele me deu, com o entendimento que Ele te deu. Nós somos chamados a amar a Deus com toda a nossa capacidade, eu diria com toda a nossa criatividade, com a nossa imaginação, com a nossa razão. Haja vista que a Bíblia vai mostrar para nós que todo o nosso culto deve ser um culto com ordem e com decência. Devemos cantar, segundo Paulo, com inteligência. Não podemos cantar canções que não provoquem em nós reflexões, no sentido de não provocar pensamentos que agradem a Deus. Lembrando que o Novo Testamento vai dizer para nós que o nosso culto deve ser o quê? Um culto racional. Nós devemos amar a Deus com a nossa mente. E Deus nos deu, amados irmãos e irmãs, uma mente criativa. Sim ou não? Claro que deu. E aí, isso aqui resolve muita coisa no seio da igreja, sabe por quê? Desde a minha adolescência eu vejo isso. Nossa, mas eu não posso servir a Deus, porque eu não tenho um chamado missionário, pastoral. Mas você pode amar a Deus usando a sua capacidade intelectual lá na faculdade, lá no seu trabalho, resolvendo um problema no mundo, usando a sua criatividade. Se você tem filho pequeno como eu, você já teve filho pequeno como eu, você sabe como as crianças são criativas. E eu preciso ensinar o meu filho a usar essa criatividade, essa capacidade para que ele possa amar a Deus e demonstrar ao mundo que ele ama a Deus com a sua capacidade intelectual. Amados irmãos, nós precisamos ser inteligentes e precisamos formar em nossas igrejas pessoas inteligentes, pessoas que amam a Deus sendo os melhores. Mas não sendo os melhores somente para dizer, olha, recebi um diploma, recebi uma medalha, não nesse sentido, mas para mostrar a glória de Deus. É muito interessante, é muito belo ver pessoas que são profundamente capacitadas por Deus, têm uma inteligência brilhante para fazer as coisas no reino, na sociedade. Pessoas que amam a Deus com a sua razão. Pensa, e o resultado de tanto pensar é culto a Deus, é glória a Deus. Tem um livro muito interessante do pastor batista chamado Jonas Madureira, que ele escreveu Inteligência Humilhada. Nós recebemos muita inteligência de Deus, mas a nossa inteligência também pode nos levar a muita vaidade, prepotência, arrogância, e por isso precisamos colocar toda a nossa capacidade mental, a nossa inteligência, eu diria o nosso intelecto humilhado debaixo da graça de Deus. É muito lindo, irmãos e irmãs, ver pessoas inteligentes, mas que são servas de Deus, que colocam a sua inteligência nas mãos de Deus, que amam a Deus com seus corações, com as emoções, com as afeições, com a alma, mas que amam a Deus com o seu intelecto, com a sua capacidade reflexiva. Um pastor que eu gosto muito, presbiteriano, Pedro Dutti, ele tem um livro maravilhoso, eu li há pouco tempo atrás, que se chama assim, Inteligência para quê? E o subtítulo do livro diz assim, como usar o seu cérebro para a glória de Deus. Fabuloso. Pessoas que usam seus cérebros, as suas mentes, para a glória de Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus. E o segundo mandamento, segundo Jesus, é amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, Jesus está falando de um amor a Deus de uma maneira integral. Ou seja, todo o seu ser. E depois que você e eu compreendemos esse amor a Deus, poderemos dar ou oferecer ou externar esse amor também para o nosso próximo.
É interessante que quando nós entendemos o Evangelho do Senhor Jesus, nós aprendemos que a nossa vida só faz sentido quando a gente ama a Deus, quando a gente coloca o nosso coração nas coisas de Deus, quando a gente entrega a nossa alma para Deus, quando a gente entrega a nossa capacidade reflexiva, produtiva, intelectual nas mãos de Deus, pedindo que Ele use tudo isso para ser uma bênção, a fim de que Ele nos use para alcançar o próximo. O homem natural, sem salvação, sem a atuação poderosa do Espírito Santo de Deus, não entende isso, não consegue entender isso. E aí quando você conversa com alguma pessoa, ela fala assim: mas eu amo a Deus. Aí a pergunta é: e o seu coração? E a sua alma? E o seu tempo? E o seu dia? E as suas potencialidades? É muito interessante ver, com tristeza, é verdade, que muitas pessoas receberam dons maravilhosos, talentos incríveis, são inteligentes, mas não se rendem a Deus, ou não colocam todas as suas potencialidades na mão de Deus. Uma vez eu evangelizava um homem de negócios, expliquei esse texto para ele. Ele falou assim: eu gostei muito disso, então eu posso amar a Deus com o meu coração? E eu estava todo empolgado. Eu falei assim: sim, eu posso amar a Deus com a minha alma? Claro que sim. Então, pastor, eu vou ficar somente com essas duas opções, eu não vou amar a Deus com a minha capacidade intelectual, porque senão eu vou tirar a minha empresa do trilho. Eu falei: não, você não entendeu nada. Não tem como dividir ou desassociar. Ou você ama a Deus de maneira integral, ou você não ama a Deus. E o grande mandamento na lei é esse: amar a Deus de uma maneira integral. Porque quem entrega a alma, entrega o coração, entrega a mente, entrega tudo. E depois entende que precisa amar o próximo como a si mesmo. O segundo mandamento é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E você não conseguirá amar a si mesmo se você não aprender a amar a Deus. Tem muita gente que não se ama, não se encontrou na vida, porque ainda não entendeu o amor a Deus. Caminho para o final, quando o texto vai dizer para nós que o ensinamento de Moisés e de todos os profetas poderiam ser resumidos nesses dois mandamentos que Jesus disse para nós. Os judeus do primeiro século oravam dizendo que amavam a Deus e amavam o próximo de manhã e à noite, mas infelizmente alguns não entenderam isso. E eu encerro a minha fala nessa noite com o coração quebrantado, perguntando para a minha alma e perguntando para você: você ama a Deus acima de tudo? Você ama a Deus acima de tudo? Se você ama a Deus acima de tudo, a minha pergunta é: qual área da sua vida em que você e eu precisamos amar mais a Deus? Nós já entregamos o nosso coração para o Senhor, nós que já amamos a Deus, mas ouvindo essa mensagem, certamente o Espírito Santo de Deus está incomodando alguns de nós, ou todos nós, a amarmos mais a Deus. Particularmente, eu preciso amar mais a Deus com as minhas faculdades mentais. Eu preciso que todos os meus pensamentos sejam de Deus. Eu preciso que todas as minhas emoções sejam para demonstrar amor a Deus. Eu preciso que toda a minha alma ame a Deus com profundidade. E como resposta desse amor a Deus, eu vou amar o próximo. E essa é a última pergunta: você ama o próximo? E para você amar o próximo, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que tanto precisa, você precisa amar a Deus. Tem algumas pessoas que ficam perguntando para nós: como nós temos conseguido atender tantas famílias para a glória de Deus? O irmão Luciano, hoje pela manhã, né, Luciano? Já arrumou o carro, já colocamos ali 5 cestas e amanhã vamos distribuir alimentos. Na realidade, nós vamos distribuir amor para muitas famílias, né, Luciano? Amanhã a gente vai trabalhar bastante. Por quê? Porque nós amamos a Deus. Várias pessoas perguntam para nós: por que vocês fazem isso? A gente ama a Deus. E a gente não está entregando alimento, a gente está entregando esperança,
A gente quer ser luz. Testemunho de hoje, para encerrar o sermão. Natália estava entregando à porta hoje um enxoval. Durante a semana a gente conseguiu arrecadar muita coisa. Na hora do intervalo do culto para a EBD, a Natália saiu com o carro e uma outra família já doou mais coisas para os bebês que vão nascer. E a moça recebeu as doações. Eu mostrei para o Lucas, para a Vanessa, para todo mundo que estava aqui hoje pela manhã. A resposta dela para nós foi o seguinte: eu já estava sem esperança. Eu não sabia o que seria do meu filho, mas graças a Deus encontrei vocês, a igreja. E a igreja me deu esperança. Eu não vou desistir. Eu vou para a maternidade e terei o meu filho. E eu glorifiquei a Deus, porque com singelas fraldas, lenços umedecidos e uma sacola de roupa, aquela mulher pôde perceber o amor de Deus. O que ela vai fazer da vida dela é uma questão dela com o Senhor. A nossa missão foi mostrar a ela que ela é alvo do amor de Deus e que ela precisa amar o Senhor. Você ama a Deus? Quais as áreas da sua vida que você precisa amar mais ao Senhor? E a última frase para encerrar a minha fala é a seguinte: mostre ao mundo que você ama a Deus e que você ama o próximo, porque esses 2 mandamentos compilam toda a lei, todos os profetas. E se há um grande mandamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é que nós fomos criados para amar a Deus e revelar o amor dele ao próximo. Que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Amém.